Então, vamos lá. Uma vez que a gente já tem a ideia do bit, então tudo é enviado através de bit, você precisa aprender como o bit funciona. O bit ele é muito simples, 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 simples. Não entender binário significa que você vai ter muita dificuldade de aprender um monte de protocolo de rede, porque tudo é representado em bits, são transmitidos em forma de bits. Mas o ser humano precisa de um formato mais simples para poder visualizar a informação. Então, quanto que a base binária é 0 e 1, a base decimal, que é a que nós humanos trabalhamos mais, desculpa, trabalha com números de 0 a 9, e não de 1 a 10. A base hexadecimal trabalha de 0 a F. Então, vamos contar laranjas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 laranjas. Então, como que se conta independente da base? Exemplo, temos a base decimal. Se você não tem laranja nenhuma, você começa no 0. Você não tem nenhuma laranja. Você ganhou mais uma laranja, você move para a casa da direita. E assim vai. Cada laranja que você ganha, você representa com o número que fica à direita. Só que se você chegar no último número e ganhar mais uma laranja, faça o seguinte. Você retorna à casa que você está para o primeiro número da base, que é o 0, e aumenta um número à esquerda. Aqui na esquerda você aumenta um número. Então, dessa maneira, 1 mais 19, obviamente que aqui não cabe mais 1, aqui volta a ser 0, e essa casa aqui ganha mais 1. Então, é coisa básica da segunda série? Só que é o mesmo princípio usado se você mudar de base. Então, se você vai, por exemplo, para uma base binária, que só cabe 0 e 1, você não tem nenhuma laranja, você começa com 0. Você ganhou uma laranja, você está com 1. Você ganhou mais uma laranja, você teria que, já estou no limite da base. Então, essa aqui zera, eu adiciono mais 1 na base da esquerda. Então, o binário 1, 0 representa que eu tenho 3 laranjas. Dessa maneira, você vai vendo que vai formando um padrão, olha. Então, aqui, nesse binário, por exemplo, se eu ganhar mais uma laranja aqui, esse número vai para 1. Se eu ganhar mais uma laranja, esse número não cabe 1, ele vira 0, e esse vai para 1. E assim vai. Então, em binário é legal porque cada casa, nesse sentido, vale o dobro da anterior. Então, essa casa aqui vale 1, essa vale 2, essa vale 4, essa vale 8. Que número é esse aqui? 1 com 2, 3. 1, 2, 4, 8. Então, eu tenho aqui 11. Com mais 1, 12. Então, o binário 1, 1, 0, 0 seria o decimal do 12. Para facilitar, a gente faz tabelinha, né? Aí, 1, 1, 0, 0 é 12. É muito importante que essa tabelinha aqui, vocês tenham ela de cabeça. Façam ela de cabeça e tenham ela de cabeça. Por quê? A tabelinha de 4 bits vai ser tudo que nós teremos na tecnologia da informação e nas telecomunicações nos próximos anos e décadas. Porque é a base que se faz para calcular todos os números em IPv6. São com 4 bits. Já os números de IPv4 são muito mais difíceis, porque você tem que fazer números com 8 bits. Aí, em vez de ter 16 possibilidades, você vai ter 256 possibilidades. Então, na prática do binário, IPv4 é mais difícil que IPv6. Mais para frente eu vou desenhar operações binárias, vou fazer cálculos sub-rede, vocês vão entender melhor esse conceito. Os números binários são tão poderosos que existe uma história do inventor do xadrez, que diz que ele inventou o xadrez e falou para o príncipe indiano, para quem ele apresentou esse jogo, que aqui está o jogo. Aí o príncipe falou assim, que legal, cara, pode me pedir o que você quiser. Aí o cara falou o seguinte, me dá 1 grão de trigo nessa casa, 2 nessa, 4 nessa, depois o dobro nessa aqui, então nessa aqui você vai me arrumar 8 grãos de trigo. Eu quero que você continue até chegar aqui em cima,
A última casa. Isso que eu quero de pagamento por ter inventado o jogo aí, esse de presente. O cara fala, só isso? Manda pagar. Só que aí o responsável por entregar lá o presente que o príncipe tinha mandado falou pro cara assim, olha, a operação matemática que a gente fez aqui mostrou que no mundo inteiro não tem essa quantidade de trigo. Por quê? A cada bit que você adiciona à esquerda, você aumenta a quantidade de números. Então, por exemplo, se você tem um bit só, ele só pode ser 0, só pode ser 1. Então, você tem aqui duas possibilidades, né? Só que se você tiver 2 bits, eles podem ser 0, 0, eles podem ser 0, 1, quando você adicionou mais um. Se você adicionar mais um aqui, fica 1 aqui e 0 aqui. Se você adicionar mais um aqui, aqui fica 1, aqui fica 1. Então, aqui você tem 2 bits, mas você tem 4 possibilidades. Aqui você tinha 2 possibilidades. Então, dessa maneira, se eu adicionar mais um bit aqui, eu vou dobrar de 4 para 8. Aí, quando você vai ver na tabela para chegar em 64 bits, que é o número de casas que tem no xadrez, você vai começar aqui com 2. Ah, beleza, em 16 você chegou em 65 mil. Talvez não dá nem um saco de trigo isso aqui. Mas à medida que você vai para o 17, já dobra. 18 bits já dobra. Em 32 bits, ó, você já tem 4 bilhões, que é o número de endereços IPv4 que existem no mundo possíveis. Na prática, são só 3 bilhões de Ps utilizáveis. Mas, com 32 bits apenas, você tem a internet como ela é hoje. Agora, imagina quando você chega em 64 bits, olha. Nós temos aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão. Só em 64 bits. Lembrando que IPv6 são 128 bits. Então, teoricamente, você tem que pegar o 18 aqui, ó. Se você fosse por 65 bits, você teria aqui 36 quinqualhões, só por ter aumentado um bit. Quando se trata do número máximo possível, é uma diferença. Número máximo possível é qual o maior número que você pode representar com aquela quantidade de bits, não o número de possibilidades. Então, por exemplo, se você tem apenas um bit pode ser 0 ou 1. Qual que é o maior número? 1. Se você tiver 2 bits, você vai ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Qual que é a maior representação? Número 3. Então, seguindo, 16 bits. Quando se trata de números de 16 bits, a gente sabe pela tabela que a gente não pode, o nosso número máximo possível é 65.535. Exemplo prático. Quando os caras resolveram inventar um protocolo chamado EGP, que depois se transformou em BGP, eles resolveram o seguinte, olha, cada empresa que quiser prestar serviço de telecomunicações vai ter que ter um número único. Nós vamos chamar esse número de AS. Aí o cara perguntou pro outro, quantos AS você acha que vai existir no mundo daqui a 30 anos? Eu falei, cara, você imagina um mundo com 30 mil empresas de telecomunicação? É coisa pra caramba, né? Aí o cara falou assim, é coisa pra caramba. Então vamos botar aqui 16 bits, 65 mil. E hoje nós temos a beleza de 180 mil AS registrados. Ou seja, deu ruim. Como que é possível, então? Se o BGP foi feito para suportar apenas 16 bits, que dava suporte até o número 65 mil, como que, por exemplo, hoje o cara vai tirar um AS, e o AS que sai para ele é o número 2703, sei lá, 14. Esse número aqui é maior que 16 bits. Então, como que aquele cara conseguiu tirar esse AS? Muito simples. Eles tiveram que pegar o AS e transformar no número de 32 bits. Como que se faz isso num protocolo que já está em uso? Através de gambiarra. E lá na aula de BGP eu vou ensinar para vocês como que essa gambiarra é feita. Tudo que foi feito em protocolo IPv4 foi considerado gambiarra depois. Então, um número de 32 bits representa até 4 bilhões. Mesma coisa. Um cara pensou assim, poxa, quantos computadores você acha que vai existir no mundo daqui a um tempo? Poxa, cara, não vai chegar a 500 milhões. Então vamos botar aqui 32 bits, tá bom. Nunca vai chegar em 4 bilhões mesmo. E hoje você tem aí 3 bilhões de pessoas na internet, cada uma tem pelo menos 2 dispositivos. Então já era, não dá IP para todo mundo.
Aí vai ter uma gambiarra para isso, que é o NAT. Vamos explicar isso na aula de NAT. Então, o IPv4 usa 32 bits, o número de AS, né, dessa RF. Então, essa RFC aqui de 2007 criou uma gambiarra para quê? Então, essa gambiarra aqui permitiu que o protocolo BGP fosse reaproveitado para suportar AS de 32 bits. Número de 64 bits. Na prática, nós quase não temos nenhum protocolo utilizando o número de 64 bits. Mas o IPv6, por exemplo, embora ele tenha 128 bits, a gente vai aprender que ele é dividido, usualmente, em duas partes de 64 bits. Ah, Patrick, eu posso ter uma máscara /65, que passa um bit a mais desse divisor? Pode. Quase sempre quando você vai comprar link de internet, o fornecedor te manda um /126, que é para, tipo, seria o /30 do IPv6, né? Que é sobrando só 2 bits no final. Porque aí ele tem aquela ideia que o primeiro é endereço de rede, o segundo é o lado do fornecedor, o próximo é o lado do cliente e o último é o broadcast, tá? Vocês vão aprender bastante sobre isso. Endereço de rede, endereço de broadcast, IPv6 não tem isso, tá? No IPv6, o endereço de rede, normalmente ele é reservado para a função de Ncast. Ncast. E não existe broadcast. Então, quando você dá um 126 no IPv6, você está, na verdade, dando 3 IPs, e não 2. Aí, na prática, a gente vai ver isso aqui. IPv6 é muito mais fácil que IPv4, mas é um monte. Só que, cada 64 bits, você tem aqui 18 quinqualhões. Quando você vai registrar o seu AS, você já recebe 32 bits preenchidos. Então, você recebe aqui um /32 de IPv6, né? E você tem que entregar para o seu usuário um /64 em diante. Então, só sobra esse pedacinho aqui para trabalhar. Ó. Só sobra 32 bits para trabalhar em IPv6. Então, IPv6 não é tão difícil assim, porque as margens são muito claras. Quando se trata de 128 bits, olha que interessante. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão, septalhão, octalhão, nonalhão. O que é? Sectalhão, septalhão, octalhão, nonalhão, decilhão, decilhões. Então, nós estamos falando de 340 decilhões de P's. Para você ter uma ideia, ó, nós estamos falando de 128 bits. Com apenas 70 bits, que são 10 sextilhões, você representa o número de estrelas que tem no universo visível. Então, todas as estrelas... quantas estrelas que tem? 9 sextilhões. Dá para representar com 70 bits. E o IPv6 tem 128. Então, teoricamente, daria para você dar um /50 para cada estrela do universo. E você ainda teria mais IPv6. Imagina você, a cada estrela vão dar um /50 e eles se viram lá. Então, é bastante IP. Então tá. Lembrando daquela régua, esse bit vale 1, esse bit vale 2, esse vale 3 e assim por diante. Então, se o bit está em 0, você não conta o número. Se ele está em 1, você conta. Então, esse número aqui, ó, seria esse bit com mais esse, com mais esse, com mais esse, pula esse com mais esse. Então, são 2 com 4, 6 com 8, 12, com 16, vai dar... tô com preguiça de pensar. Mas vai dar isso aqui, 94. Então, tá. Esse aqui vai dar 161, e assim... Aí, ó, esse só tem um bit aceso na casa do 128. Então, ele é 128. Tá. Hexadecimal. O hexadecimal, assim como todas as casas, sempre que você atinge o limite de uma casa, você zera ela e pula para a próxima. Só que o limite da casa hexadecimal é a letra F, no dígito da direita. Então, por exemplo, você vem aqui aumentando o número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, em vez de você pular, aqui você pulou para o 10, mas aqui você não acabou ainda as casas. Aí você vai A, B, C, D, E e F. Chegou em F, colocou mais um número, você zera a casa do F e adiciona um elemento na da esquerda. Então vai ficar
1, 0. Então, o 10, né, o que seria o 10 do hexadecimal, na verdade é o número 16 da base normal. Quando você chega lá no FF, ó, você tem 255. Então, isso aqui, essa tabelinha aqui é grande, porque é a do IPv4. No IPv4 você vai de 0 até 255. Porque são 4 campos, né? São 4 dígitos de 8 bits cada. Então, o IP pode ter, por exemplo, 50.243.41. Mas no IPv6, cada dígito do IPv6 são 4 bytes. Então, são 4 bits. Então, apenas essa tabelinha aqui é suficiente para a gente fazer todos os cálculos de IPv6. Que seriam essa tabelinha aqui. Então, eu criei essa régua aqui porque eu tenho 4 bits. Eu tenho 4 bits aqui. Então, se eu quiser dividir por 2, eu vou dividir em 3 bits. Aí eu vou dividir aqui no meio. Ó. Eu vou dividir aqui. Na prática, o que isso significa? Deixa eu ver se tem linha de texto aqui. Ó. Imagina que o cara recebeu lá do registro BR, 2804, café, 2.2, barra 32, certo? O cara recebeu essa faixa de IP. Cadê o lápis? Aqui. Então, esse 2 aqui, ó, em hexadecimal, que é esse cara aqui, ó, representa essa operação binária. Esse 8 representa esse 8 aqui. Esse 0 é o 0. Esse 4 é esse 4. Então, essa casa aqui tem 16 bits. Mas representada em hexadecimal, ela fica como? Coloca os bits do 2, que vai ser 0010. Coloca os bits do 8, que vai ser 1000. 0000, que são os bits 0. 2804. O 4 é 0100. Então, aqui está a representação dessa casa em binário. Assim. Aí o café seria a mesma coisa. O binário do C, o binário do A, o binário do F, do E, etc. Se eu quisesse dividir uma rede barra 32 em duas barra 33, em IPv6, basta eu imaginar o seguinte. Se eu tenho aqui barra 32, então vai ser aqui são 16 e aqui são 16. Então eu cheguei na fronteira aqui, ó. Se eu cheguei na fronteira, eu vou fazer o cálculo agora para o lado de cá da fronteira. Então, tudo para cá é 0. Então, a primeira letra, ou ela vai ser 0, ou ela vai ser 8. Porque eu peguei um bit só. Se eu quisesse dividir em 4 sub-redes, eu teria que dividir aqui, ó, em 2. Eu teria que roubar 2 bits, eu cairia nessa casa aqui. Então, eu pegaria aqui, pegaria aqui. Aí, quando a gente pega, por exemplo, ó, vou pegar aqui um slide em branco. Deu um slide em branco. Aqui. Quando a gente pega para dividir IPv6, ó, olha como é que IPv6 é dividido fácil. Ó. 2804, café, 2.2, barra 32 é a minha rede. Se eu quiser dividir em outra rede barra 33, 2804, café, 0000, 2.2, barra 33. Só que no IPv6, sempre que você digita uma sequência de zeros, você pode apagá-las e usar apenas você pode apenas suprimir a sequência de 0 pelo 2.2, que daria nesse mesmo resultado aqui. Como que ficaria a outra sub-rede? Teria que dividir em duas. Ficaria 2804, café, 8000, barra 33. Então, isso aqui é dividir 1 barra 32 em 233. Então, você vê claramente aqui, ó, que aqui é o 0, que é o 8, de acordo com a nossa régua. Cadê a régua? De acordo com a nossa régua aqui, ó. Um começa com 0, começa com 8. Se eu fosse dividir em barra 34, eu precisaria pegar na metade. Aqui, ó. Metade seria... Aqui tá 8, né? Então seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 8. Oh, peraí, desfaz. Seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a divisão estaria aqui.
Então, e aqui também estaria aqui a divisão. Aí. Então, como é que ficaria a divisão em 34? Quer o slide? Ficaria essa mesma divisão aqui, ó. Só que a primeira ficaria 2804, café, dois pontos, 34. A próxima ficaria 2804, café, pontos 4000 barra 34. A próxima ficaria a 8. A próxima ficaria em 8. Aí ficaria 8, 9, AB. A próxima aqui seria C. Seria C. Assim. Aí. Pronto. 1/32 dividido em barra 34. Aí se eu fosse barra 35, e se fosse barra 36? Bastava simplesmente seguir a régua da letra. Então, se eu for dividir no meio essa aqui, vai ser uma na 0, outra na 2, uma na 4, corta, uma na 6, corta no meio, uma na 10, corta no meio, uma na 14. Suave, né? Aí, se eu fosse dividir de novo, aí seria cada letra aqui, cada número aqui pegava. E de novo, acabou. Porque aqui, ó, cada letra são 4 bits. Se você já usou 4 bits, você vai ter que dividir outra letra. Na prática é mais simples, porque na prática você nunca faz isso. Porque essa divisão aqui, ó, essa divisão é a divisão no estilo IPv4. Essa divisão aqui é estilo IPv4. E se você dividir o IPv6 usando a lógica do IPv4, você vai surtar. Então eu vou ensinar para vocês depois, na hora de usar o PHP IPAN, que você nunca divide bit a bit, você divide letra a letra. Porque você sabe que cada letra que você está usando aqui, ó, são 16 possibilidades. Então, por exemplo, 1/34 já está dentro do meu /32. Eu teria que ir para avançar mais 4 bits dentro de 1/36. Então, você divide 1/32 em 16/36. Você não divide assim por 2, depois pega esse aqui, quebra por 2. Isso é loucura. Porque você vai pegar, por exemplo, como o Hudson pegou essa semana, né, Hudson? O cara que tinha um PHP IPAN, ele estava com /48. Aí ele foi dividindo bit a bit dentro do PHP IPAN até chegar no /48. Mas por quê? Porque ele não estava com a mentalidade de IPv6. Não tinha mais página para poder olhar no PHP IPAN. Caraca, eu já peguei um PHP IPAN que não abria. Tanto que o cara dividiu. Aí chega um tempo que o tempo que demorava para carregar era maior que o timeout do PHP, a página do cara parou de abrir.